Bom, vamos direto ao ponto. Sejam muito bem-vindos a esta nossa apresentação, onde a gente vai desvendar os fatos e explorar a fundo a ciência e a estratégia por trás do controle de peso sustentável. O objetivo hoje é sair daquelas promessas irreais das dietas da moda, sabe? E entender com base em ciência e medicina de verdade a jornada completa da perda de peso. Vamos explorar desde o que rola fisiologicamente dentro do corpo humano até aqueles hábitos diários fundamentados pela medicina que são estritamente necessários para manter a saúde a longo prazo. É um roteiro bem completo, então bora começar. E aqui está o nosso roteiro, dividido em 6 partes. A gente vai passar rapidinho por elas para entender o porquê científico e o como comportamental. Isso é absolutamente crucial para a gente conseguir ignorar o ruído das dietas milagrosas e focar no que realmente funciona na prática. Então, abrindo a seção 1, definindo um peso saudável. Aqui a gente vai focar naquelas métricas objetivas para a nossa saúde. O índice de massa corporal, o famoso IMC, é a nossa métrica de base aqui. A ciência aponta que um IMC entre 18,5 e 24,9 é o ideal para a grande maioria dos adultos. Mas olha, a história não acaba na balança não. A circunferência da cintura é um alerta vital. Sabe quando a gordura se concentra ali na região abdominal? Pois é, os riscos cardiovasculares e de diabetes disparam. O sinal amarelo acende forte para cinturas acima de 89 centímetros em mulheres e 101 centímetros em homens. É uma matemática simples, mas que literalmente salva vidas. Com essas métricas em mente, a gente entra agora na seção 2, a fisiologia da perda de peso. Vamos ver o que acontece de verdade lá dentro do corpo. Gente, prestem atenção nesse número porque ele é fascinante. 70% do peso que vai embora nos primeiros 3 dias de uma dieta rigorosa não é gordura, é só peso de água. Durante esses dias, para perder 1 quilo de peso, o corpo exige um déficit de apenas 2.596 calorias. Essa é a exata razão pela qual, no comecinho de qualquer dieta, o número na balança parece despencar quase magicamente. Seria incrível, né? Mas, infelizmente, não tem milagre nenhum aí. É só a perda de líquidos que compõem a massa magra corporal sendo drenado super rápido. Isso ilustra brilhantemente por que aquela empolgação do começo sempre dá uma esfriada. Chegando ali pelo 12º ou 13º dia, rola uma mudança fisiológica massiva. O corpo passa a queimar de forma efetiva os estoques densos de energia. Ou seja, agora o peso perdido passa a ser 69% de gordura e só 19% de água. A matemática muda completamente. Para perder aquele mesmo quilo de antes, o corpo exige um déficit muito mais profundo, de impressionantes 7.043 calorias. Quando a gente entende essa mudança, aquela frustração com a estagnação do peso simplesmente desaparece, porque fica claro que o corpo está, finalmente, queimando gordura real. É a ciência agindo. O que nos leva direto para a seção 3, estabelecendo metas realistas. Aqui, vamos ver a abordagem médica para criar déficits calóricos seguros. Olhando para cá, existe uma distinção bem clara e importante entre intervenções médicas severas e dietas que a gente faz em casa. As dietas de calorias muito baixas limitam a ingestão diária a míseras 500 a 700 calorias. E olha, essas intervenções extremas só são prescritas para situações muito graves, exigem exames clínicos rigorosos e duram no máximo 4 semanas. Do outro lado da equação, temos a abordagem segura, uma dieta sustentável, focada num déficit calórico moderado e em mudanças de comportamento permanentes, é algo que pode e deve ser gerenciado por conta própria para garantir o sucesso a longo prazo. Mas espera aí, como é que se chega a esse déficit moderado e sustentável? A literatura acadêmica ensina passos super lógicos. Primeiro, a gente calcula a taxa metabólica basal, que é basicamente a energia que o corpo gasta só para existir. Depois, multiplica-se isso pelo fator do nível de atividade física diária. O resultado disso é o gasto energético total, que é exatamente quantas calorias mantém o corpo no peso atual. E é somente a partir desse número final que a gente aplica uma redução moderada e segura, cortando ali entre 500 e 750 calorias por dia. Em relação a quanto peso tentar perder, as recomendações focam em buscar uma redução inicial de apenas 5 a 10% do peso total, num período de 6 meses. Mas olha que estatística maravilhosa! Mesmo antes de atingir esse objetivo, perder de 3 a 5% do peso já melhora absurdamente a pressão arterial, diminui os níveis de glicose e reduz de forma drástica os riscos cardiovasculares. Ou seja, não precisa perder dezenas de quilos de uma vez para colher benefícios clínicos fantásticos, sabe? E para chegar lá, o conselho dos especialistas foca numa dupla estratégia de metas. Metas de resultados são excelentes.
Elas definem o destino final, como, por exemplo, querer perder 4,5 kg. Mas, sozinhas, elas não constroem a ponte. Focar nas metas de ação é vital. Comprometer-se com ações diárias, como caminhar 30 minutos por dia ou colocar vegetais em cada refeição, cria aquele comportamento rotineiro que torna o resultado final não só possível, mas quase inevitável. Com a matemática toda no papel, a gente passa para a seção 4, Estratégias para o Sucesso Duradouro, com um foco fortíssimo em psicologia e mudança de comportamento. Então, o ponto crucial é entender o que realmente separa as pessoas que mantêm o peso daquelas que caem no temido efeito sanfona. Instituições super respeitadas, como a Clínica Mayo, definem 6 estratégias muito claras para isso. Tudo começa pela prontidão honesta de mudar de vida, buscando uma motivação interna genuína que sirva como um combustível. O segredo é estabelecer alvos realistas, abraçar alimentos mais naturais, baseados em plantas e, com certeza, manter o corpo em movimento enquanto rola aquela mudança profunda na nossa mentalidade alimentar. É uma virada de chave completa. Na prática diária, essas estratégias se traduzem em regrinhas de comportamento muito interessantes, tipo ir ao supermercado só depois de comer. Por quê? Porque quem faz compras com fome sempre toma decisões piores. Outras regras envolvem cozinhar com o mínimo de óleo, preparar lanches com antecedência e não deixar alimentos não saudáveis expostos na bancada para evitar aquela tentação visual. E o simples ato de desligar a televisão e afastar o celular durante as refeições faz com que haja foco total na comida, o que aumenta a nossa saciedade e evita aquele consumo automático de calorias que passa totalmente despercebido. É o famoso comer com atenção plena. Agora, a gente vai para a seção 5, Nutrição e opções baseadas em plantas. Essa parte prova que manter o controle de calorias pode e deve ser extremamente vibrante e muito saboroso. O controle calórico não precisa ser sinônimo de pratos sem graça e privações terríveis. Colocar pelo menos 4 porções de vegetais e 3 de frutas na dieta diária é uma estratégia poderosa. Como esses alimentos à base de plantas são ricos em água e fibras, eles ocupam bastante espaço físico no estômago. Isso garante uma imensa sensação de saciedade, entregando ao mesmo tempo uma quantidade de calorias infinitamente menor em comparação aos alimentos ultraprocessados. É a pura densidade nutricional trabalhando a favor do organismo. E existe um mundo inteiro de caminhos na culinária baseada em plantas, viu? Temos as dietas veganas estritas, opções lacto-vegetarianas e até abordagens que incluem peixes, como os pesquitarianos. O importante aqui é entender que abraçar ingredientes à base de plantas, seja de forma total ou parcial, expande demais os horizontes da saúde. E isso sem abrir mão da riqueza de sabor que todo mundo espera de uma refeição maravilhosa. Pensando nisso, as pequenas trocas culinárias fazem uma diferença gigantesca. Substituir pães e massas brancas pelos integrais eleva a ingestão de fibras lá em cima. Outra coisa, optar por gorduras saudáveis como o azeite de oliva ou o abacate, no lugar de gorduras saturadas, é fundamental. E para quem gosta de ir para a cozinha, as fontes mostram receitas usando aquafaba, que é basicamente a água do cozimento do grão de bico, que substitui perfeitamente os ovos em várias sobremesas. A carne de soja também entra como uma substituição super saborosa e cheia de proteína para ensopados. Isso é aplicar a culinária inteligente no nosso dia a dia. Finalmente, a gente chega na seção 6, Caminhando para uma Vida Mais Saudável. É aqui que todos aqueles fatores de dieta, atividade e mentalidade se juntam. Quando o assunto é atividade física, o padrão ouro apontado pelas diretrizes médicas enfatiza que manter a perda de peso exige condicionar o corpo. A meta de 30 minutos de exercícios aeróbicos na maioria dos dias, como uma caminhada rápida e ritmada, fortalece o coração e consome as calorias extras. E se a gente associar isso com um treinamento de força umas 2 vezes por semana, fica garantida a preservação daquela preciosa massa magra. Além dos resultados estéticos, o exercício funciona como um redutor absurdo de estresse e um estabilizador de humor incrível. E agora a gente precisa colocar uma questão bem importante na mesa. O que realmente afasta o sucesso temporário de uma transformação duradoura no estilo de vida? Todo aquele conhecimento sobre as matemáticas e dos déficits não vai adiantar muito se a cabeça não acompanhar. O divisor de águas entre o sucesso e o fracasso a longo prazo não está na perfeição absoluta da dieta, não, mas sim na maneira como a gente reage aos momentos em que as coisas não saem como planejado. Porque, vamos ser sinceros, os contratempos são inevitáveis. Dias difíceis, viagens não planejadas e festas que bagunçam a dieta vão acontecer. O erro letal é encarar um tropeço numa refeição ou num fim de semana como um fracasso absoluto e jogar tudo pro alto.
A ciência comportamental defende um reinício gentil. É só levantar no dia seguinte, focar novamente no objetivo a longo prazo e retomar a rotina saudável, sem culpa e sem ansiedade. Simples assim. Olha só como a equipe da renomada Clínica Mayo sintetiza perfeitamente tudo que a gente conversou até aqui. Eles dizem: a melhor maneira de perder peso e não voltar a ganhar é fazer mudanças duradouras no estilo de vida. Modismos e pílulas milagrosas podem até desinchar o corpo nos primeiros 3 dias, criando uma animação passageira, né? Mas a verdadeira base do sucesso está em criar mudanças enraizadas. É sobre encontrar paz e satisfação, comendo alimentos que vêm da terra e ter prazer em ver o próprio corpo em movimento. E para fechar essa nossa apresentação, eu deixo um desafio. Com toda essa ciência do metabolismo e a psicologia do hábito nas mãos, sabendo de tudo isso, qual é a primeira meta de ação, por menor que seja, que vai ser implementada amanhã? O futuro mais saudável já está desenhado, agora só falta dar o primeiro passo. Muito obrigada a todos por acompanharem essa nossa análise, continuem sempre curiosos e, claro, mantenham-se em movimento. Até a próxima!